como lidar com pessoas ou situações que nos fazem perder a paciência, que nos deixam extremamente irritados, e também como lidar com pessoas que estão irritadas. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te dar algumas dicas que você não vai encontrar em nenhum outro canal do YouTube. Fica comigo! Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Rafael Matos e esse aqui é o canal Homens de Fé. Esse é o primeiro vídeo de uma série que nós vamos estar aprofundando sobre as derivações daquilo que nós entendemos como amor, mas o amor cristão, que é a caridade. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios vai estar escrito assim: o amor é paciente. Mas daí a gente precisa se questionar: será que eu sou paciente? E se eu não sou paciente o tempo todo, o que eu preciso fazer então para ser uma pessoa mais paciente comigo mesmo, com os outros, com as situações que a vida nos apresenta? Porque essa é uma temática fundamental para que a gente tenha alegria, tenha felicidade, tenha qualidade de vida, e qualidade de vida está ligado diretamente à qualidade dos nossos relacionamentos. Se você não tem qualidade nos seus relacionamentos, provavelmente uma das possíveis coisas que está acontecendo é porque você não tem paciência consigo mesmo e com os outros. Paciente, em primeiro lugar, precisamos entender que é diferente de ser passivo. Enquanto a passividade está ligado à estagnação, a você ficar indiferente com a situação, não fazer nada para mudar, a paciência, ela está ligada à perseverança. Lembra que Jó foi um personagem bíblico que teve paciência? Ou seja, ele não desistiu, ele perseverou. Então nós precisamos perseverar naquilo que o Senhor tem para conosco. E o principal entre todas as coisas, todos os planos, os propósitos que o Senhor tem para todos nós, algo em comum para todas as pessoas, especialmente os cristãos, é o amor. Deus tem esse grande propósito que a gente possa amar e ser amado, e assim ir construindo, experimentando já aqui neste mundo o reino de Deus, que é essa civilização do amor. Então eu dou algumas dicas agora fundamentais para que você seja perseverante no amor. Perseverar, ser paciente, implica em ser uma pessoa com autodomínio, com autocontrole. E eu quero usar o exemplo do controle remoto. Outro dia aqui em casa a gente não estava conseguindo mexer com o controle remoto porque ele estava com as pilhas trocadas. Então existem algumas situações que podem impedir que você tenha o controle, que você use o autocontrole, porque talvez as pilhas estejam trocadas, ou as pilhas estejam fracas, ou talvez até está sem pilha, não é mesmo? O que são essas pilhas? É essa conexão com Deus. É Deus que te dá toda a energia, toda a força, toda a paciência que você precisa para ter esse autocontrole e não desistir, continuar perseverante naquilo que o Senhor tem para você. O segundo exemplo que eu quero te dar é que você, além de verificar se você está conectado corretamente, constantemente com o Senhor, é perceber se você está sendo manso. Paciência pode estar conectada à questão da mansidão também. Bem-aventurados os mansos, não é mesmo? Que a gente encontra na Bíblia. A mansidão, inclusive Jesus também ensina: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Está ligado à questão da humildade, e essa humildade está ligada à questão da obediência. Obediência é escutar. Você precisa escutar ao Senhor, dar ouvidos à palavra do Senhor, dar ouvidos, ser sensível ao Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo te coloca. Você só vai ter isso, lembra? Se você tiver um relacionamento contínuo com o Senhor. E aí eu quero usar o exemplo do cavalo. Isso mesmo. O cavalo é um animal que, se ele for selvagem, ele vai derrubar, ele vai fazer estrago. Mas, se ele for domesticado, ele vai se tornar um cavalo manso, não um cavalo passivo.
mas um cavalo manso, um cavalo que usa a sua força, todo o seu potencial de uma forma estratégica, focada, que vai levar aí o seu dono a cavalgar por muitos e muitos lugares. E é preciso que eu e você também nos deixemos adestrar, essa é a palavra mesmo, adestrar pelo Espírito Santo de Deus, pois a paciência, a mansidão é um fruto do Espírito Santo agindo em nós. Quando nos permitimos escutar a palavra, escutar as moções do Espírito Santo dentro de nós, nós vamos pouco a pouco nos tornando pessoas mais mansas, pessoas mais pacientes, pessoas perseverantes. E isso vai fazer com que a gente possa dar um salto transformador em nossa vida, em nossos propósitos, nossos objetivos e, claro, em todos os nossos relacionamentos. Eu não posso deixar de citar para você um exemplo concreto que eu vivi. Eu estava dentro de um ônibus aqui em Curitiba, onde eu moro, e de repente entrou um casal e entrou também um rapaz que era um morador de rua. E eles estavam o tempo todo trocando agressões verbais. O ônibus ficou em choque, todo mundo ficou ali, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Vai entrar uma porrada, o que vai rolar? Eu, depois de um tempo, depois de orar bastante ali, meu Deus, o que eu faço? Como é que eu vou agir nessa situação? Depois de um tempo, eu percebi que teve uma senhora que ela levou o casal para outro lugar do ônibus, e aí o Senhor me motivou a ir falar com esse rapaz. Eu resisti porque, imagina, eu também fiquei com medo, fiquei assim, sem saber o que fazer. Mas o Senhor ficou insistindo comigo, insistindo, e eu fui até esse rapaz. E aí, conversando com ele, primeiramente eu olhei nos olhos dele e falei assim: meu irmão, tô vendo que você tá bem irritado, né, cara? Poxa, eles fizeram alguma coisa que deixou você bem mal. Eu criei empatia. Para você ajudar alguém que está completamente irritado, tenha empatia com essa pessoa. Não julgue, não condene. Tenha empatia, se coloque realmente no lugar dela. Veja o mundo como ela está vendo naquele momento. Nessa hora, esse cara desabou. Ou melhor, ele se desarmou, ele estava cheio de armas, no sentido de querer ali, falar palavras ofensivas para o casal e tal. Ele foi se desarmando. E aí ele começou a querer chorar. Nessa hora que ele percebeu que realmente eu estava me importando com ele, eu estava amando aquele rapaz. Eu estava sendo alguém que estava literalmente interessado em entender, em compreender o que ele estava vivendo. E é por isso que muitas vezes nós perdemos a calma, perdemos a paciência, porque não somos compreendidos, porque também não compreendemos os outros. Queremos que os outros sejam aquilo que a gente quer, e muitas vezes os outros querem que a gente seja o que eles querem. Isso não é amor. Amar é aceitar, é dar espaço para que o outro seja ele, independente da situação ou circunstância. É acolher. Isso foi fundamental para que ele pudesse ser uma pessoa mais mansa naquele momento, mais calma, mais paciente. E aí então ele foi para a janela do ônibus, meio que querendo chorar, e eu fui atrás dele mais um pouco e insisti: você quer conversar? Eu posso descer ali, trocar uma ideia com você? Aí ele falou: não, tô de boa, muito obrigado. E ele é outro cara. As pessoas desceram do ônibus, ele continuou a viagem, o casal que estava brigando com ele foi embora. Não aconteceu a briga. Por um momento de irritação, poderia acontecer uma coisa muito negativa ali. E isso não aconteceu. Porque eu consegui criar empatia com ele. Eu consegui ser paciente com aquele rapaz. E isso gerou nele também uma reciprocidade. E ele também foi paciente consigo mesmo, comigo, com a situação. A raiva dele foi acalmando e as coisas mudaram. Perceba, meu amigo ou minha amiga que está aí me assistindo. Nós precisamos ser pacientes para amar. E precisamos amar porque essa é a nossa vocação. Então, se você não for paciente, não trabalhar sobre essa questão da paciência, você não vai conseguir amar da forma como a Bíblia nos orienta, da forma como Jesus nos orienta. E é dessa forma que nós vamos ser reconhecidos como cristãos, como católicos, na medida em que nós formos capazes de amar, de lidar com as raivas, com as situações de ira dos outros e de lidar com a própria ira. Eu, particularmente, quando eu vejo que eu vou perder o controle, eu me afasto.
eu vou me reconectar, vou ver como é que estão as pilhas, né? Essa reconexão com Deus. Eu me afasto, eu fico quieto, fico em silêncio até eu conseguir me restabelecer. E essa é uma dica que vale muito a pena. Respire fundo, faça algo que te dê calma, tranquilidade, depois você retoma a situação. Sabe aquele ditado que diz que é melhor esperar a poeira baixar? É isso mesmo, porque quando a poeira está no ar, no calor das emoções, a gente não enxerga direito as pessoas e as situações, e a gente só faz besteira. Então é preciso deixar a poeira baixar para que depois, num outro momento, depois de refletir e encontrar o porquê que nós perdemos a paciência, a gente possa então resolver as questões, as situações, sem culpabilizar ninguém, mas assumindo a responsabilidade por aquilo que sentimos, por aquilo que vivemos, por aquilo que fomos responsáveis, né? Pela parcela de responsabilidade que cabe a nós naquela questão. Isso muitas vezes salvou os meus relacionamentos, inclusive no trabalho e em casa. Aqui com a minha esposa e com os meus filhos, quando a gente percebe que está muito irritado, a gente dá um tempo, né? Às vezes eu até saio de casa, vou fazer uma caminhada, a minha esposa vai fazer as coisas dela, a gente dá um tempo. Isso não significa desistir da situação, desistir de amar, pelo contrário, esse dar um tempo tem que ser provisório no sentido de você se capacitar, se sentir capaz novamente de voltar ao relacionamento de uma forma mais saudável, de uma forma que você não precisa agredir o outro, que você não precisa usar palavras ofensivas e muito menos gestos violentos. Bem-aventurados os mansos, lembra da passagem bíblica? Estaremos felizes, estaremos sendo como Jesus, que é manso e humilde de coração. Você já imaginou se Deus não fosse manso, não fosse paciente para conosco? A gente estava perdido. Graças a Deus que Ele é paciente, que Ele tem essa lentidão para a ira. E aí reside a misericórdia de Deus, nessa paciência, nessa mansidão, em ser lento para a cólera, em ser lento para a ira. É assim que precisamos, como filhos e filhas amados de Deus, aprender com o coração misericordioso de Jesus, a vivermos esse primeiro critério de amar é ser também paciente e ser manso e humilde de coração. Espero ter ajudado você, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo e deixa um comentário aí. Você normalmente assiste meus vídeos, mas nunca deixa um comentário. Deixa um comentário aí para saber se você gostou, como que você vive com essa situação referente à paciência ou à falta de paciência na sua vida, porque isso vai ajudar esse canal a crescer e a chegar a muito e muito mais pessoas que precisam ouvir uma palavra, que precisam ouvir uma orientação para crescer de forma integral na sua fé cristã católica. Gratidão mais uma vez, Deus abençoe você e a sua família e eu espero você no próximo vídeo.